Comunidade em Foco, com Vânios Porto e Anderson Dilkin. Muito bom dia, 9h30, estamos abrindo o nosso Comunidade em Foco. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2015, uma quarta-feira de tempo bom, sol aqui em Novo Hamburgo, estamos no outono brasileiro. A temperatura nos estúdios da Rádio ABC 900, 14 graus 5 décimos é a temperatura. Comunidade em Foco, edição de número 388. O Comunidade em Foco, que tem na mesa de áudio Guilherme Carvalho. Produção, equipe de jornalismo da Rádio ABC 900 AM. O programa Comunidade em Foco tem a apresentação de Vânios Porto e de Anderson Dilkin. Você pode participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade. Anote aí, 91550900, WhatsApp 92463990, telefone para você falar com a nossa produção 35940410, e-mail abcalvivo@grupocinos.com.br, Twitter @abc900am, Twitter @ABC900, siga a Rádio ABC no Twitter, acesse o nosso Facebook, Rádio ABC 900 AM, confira a nossa página na internet, abc900.com.br. Você também pode acompanhar a programação da Rádio ABC 900, claro, nos 900 AM, ou pode baixar o aplicativo da Rádio ABC 900 para o seu iPhone, smartphone ou tablet e ouvir a Rádio ABC 900 aonde você estiver. O meu parceiro aqui de Comunidade em Foco, Anderson Dilkin. Bom dia, Anderson. Bom dia, Vânios Porto, Guilherme Carvalho, os nossos convidados e ouvintes da ABC 900. Bom, hoje nós vamos falar sobre o grupo escoteiro Handstaden. Agosto completa 47 anos de atividade. Atende jovem desde os 6 anos e meio, início da alfabetização, até os 21 anos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio ABC 900, Rodolfo José Deschen. Né? Vou me familiarizando aí com esses sobrenomes aí, mas vamos lá, nós somos novos ainda, vamos aprender. Diretor técnico do grupo, prazer em tê-lo aqui no nosso Comunidade em Foco, seu Rodolfo, bom dia. Bom dia, prazer é nosso. Também conosco, Luiz Felipe Schilling. Isso mesmo. Ah, acertei, ó, já tá melhorando. Chefe do ramo escoteiro de Novo Hamburgo. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia a todos. Só baixar um pouquinho o microfone aí. Okay, isso. Bom dia, exatamente. Novamente. Bom dia. Bom, agosto, o grupo escoteiro estará completando 47 anos. Vamos falar um pouquinho dessa história deste grupo, senhor Rodolfo José? Pois não. Como é que começou essa história? Na década de 60... E o fundador foi o senhor? Eu fui um dos fundadores, sim, senhor. Na década de 60, houve uma iniciativa junto a escolas e comunidades, vamos dizer assim, da rede sinodal, ou mais precisamente da ICLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Houve uma iniciativa de fundação de grupos exatamente em escolas e comunidades luteranas. E em Novo Hamburgo, isso criou raízes também. E aí se formou um grupo de pessoas, inclusive os pais do meu companheiro Luiz Felipe Schilling, que está aí presente, para fazer a fundação desse grupo, atendendo exatamente aos seus filhos. E alguns grupos se mantêm até hoje. Em Porto Alegre tem diversos, Taquari tem um, Estância Velha tem um, Novo Hamburgo, o grupo escoteiro Handstaden, né, é fruto dessa iniciativa. Daí, passados alguns anos, o grupo escoteiro Handstaden filiou-se ao SESC, que também teve uma iniciativa muito similar a essa, fundação de grupos para os comerciários, né? E o nosso grupo aproveitou essa
essa brecha, digamos assim, e teve aí, então, uma propulsão muito grande através de executivos, de pessoas que foram contratadas para trabalhar com escotismo, e o nosso grupo, então, aproveitou-se disto, né? E daí, passados 10 anos, 15 anos de atividade, o nosso grupo passou a ser um dos 10 maiores grupos do Estado. Olha só. Completados 20 anos, em 1988, por aí mais ou menos, aí nós tivemos uma baixa. Isto é, diversos adultos, que a gente sempre depende só de voluntários, não existe pessoal contratado. Sim. E as pessoas têm os seus afazeres, são profissionais em outras áreas e tal, e às vezes dá baixas e não tem como. E nós tínhamos nossa sede na escola Oswaldo Cruz, aqui em Novo Hamburgo. Bairro Primavera? Não no centro. Bairro Centro. Centro. Bairro Centro. Uhum. Como é a rua? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Ah, bem no centro. De frente ao Exatamente. calçadão ali. Ah, eu sei onde é que é. E depois disso, após 20 anos de atividade, ali ficou muito restrito o espaço. E passamos a construir sede na Fundação Evangélica, no morro da Fundação Evangélica, ao lado da Rádio União, dá para dizer. Sim. É ali a nossa sede atual. E com o tempo, com novos esforços na busca de mais voluntários, hoje estamos novamente galgando, tá? Estamos conseguindo nos aproximar do que nós éramos há 20 anos atrás. Nos fale um pouco do trabalho de vocês no dia a dia, né? A gente fala grupo de escoteiros, mas o pessoal às vezes se pergunta o que fazem os escoteiros. Bom, imaginem que vocês têm um filho, né? E que vocês gostariam de incutir alguns valores nesse jovem, para que ele absorvesse desse período de 6 aos 21 anos aproximadamente, algumas competências, alguns conhecimentos. Imaginem como vocês gostariam que ele chegasse aos 21 anos. É mais ou menos isso que faz o movimento escoteiro, né? Procura desenvolver o jovem em 6 aspectos da sua vida, e a gente brinca que é através de atividades ao ar livre, né? Através da diversão e através de trabalho em equipe e através de amigos, né? Que se faz isso. Então, se trabalham através de atividades lúdicas, né? Que envolvem espírito de equipe, se desenvolvem essas 6 áreas. E quantos jovens vocês atendem hoje? Quantos jovens estão inseridos no grupo escoteiro hoje? Hoje o grupo, acho que o DET tem condições. Nós temos hoje em torno de 50 pessoas registradas. 50? 50 aproximadamente. Uhum. De 6 a 21 anos? Exatamente. Exato. Todos aqui de Novo Hamburgo? Ou vocês atendem também de outras regiões? Depende. Alguns poucos são de fora. Vem de... Bom, na Lomba Grande é Novo Hamburgo também, Sim. né? Vem de Lomba Grande, vem de Dois Irmãos. Dois Irmãos, eu tô Vem residindo de em Campo Irmãos. Bom. Mas... São Leopoldo tem um também. Um São jovem, Leopoldo. O Eric. tem também de São Leopoldo. Aliás, eu moro em São Leopoldo. Além disso, tem um jovem também de São Leopoldo. Mas a grande maioria é de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E como é que funciona o trabalho na prática de vocês? Vocês se reúnem uma vez por semana, uma vez por mês? Vocês vão a outros lugares? Explica um pouco essa questão mais prática do grupo. Nós temos uma sede cedida, um local cedido pela Fundação Evangélica. Ali nós construímos nossa sede com recursos próprios. E ali nós nos reunimos uma vez por semana, nas diferentes faixas etárias. Cada faixa etária Tem o seu grupo? tem a sua chefia, tá? Tem a sua direção, digamos Como assim. é que é esse funcionamento? E aí, no sábado à tarde se reúnem todos. Cada faixa etária, né, coordenado por uma equipe de adultos voluntários que dirige as atividades com essa faixa etária. Eventualmente, talvez numa média de a cada 3 semanas, no mínimo uma vez por mês, os jovens, com a sua respectiva equipe de chefes, saem
para um acampamento, para uma atividade externa, ou para uma visita, seja um grupo, seja a um museu, seja, enfim, para especialmente os menores, gosto muito de vez em quando fazer uma excursão ao zoológico, por exemplo, assim por diante. Então as atividades não ocorrem todas na sede. Preferencialmente ao ar livre, mesmo estando na sede. Isso nos distingue da escola, que trabalha fundamentalmente dentro da sala de aula. Nós trabalhamos preferencialmente fora de qualquer sala. Mas, quando chove, ou quando é frio e tal, efetivamente entramos também. Temos atividades internas, mas temos atividades externas. E nas atividades externas, o que se faz? Bem, aí se faz exploração da natureza, observação, se fazem pistas, se fazem trabalhos com, enfim, com cordas, né? Nisso o escoteiro é mais ou menos conhecido, né? de dizer que o escoteiro sabe trabalhar com cordas. E no passado era isso, essa era a essência. Hoje a essência do trabalho está mais voltado para o social, talvez, para o comunitário. Temos muitas atividades que são de interesse comunitário. Se faz atividades na praça, se faz atividades fizemos a coleta do agasalho agora recentemente, né? E esses agasalhos são doados, então, para entidades que trabalham com as pessoas carentes, em prol das pessoas carentes, né? Então, se faz uma programação anual, e essa programação, ela contempla as diferentes áreas que o Luiz Felipe falou há pouco, não só da área do desenvolvimento físico, que seria a exploração da natureza, os nós, assim por diante, acampamentos, etc., que é o desenvolvimento físico. Mas trabalhamos o desenvolvimento do caráter. Isso é importante. Trabalhamos o intelectual, trabalhamos o social, o espiritual, e qual é que eu esqueci? O afetivo. O afetivo. Essas são as 6 áreas que vocês atuam, que a gente procura atender. E diferentemente do que era há 10 ou 15 anos atrás, quando a prioridade da atividade escoteira era o desenvolvimento físico, hoje essas 6 áreas, elas são contempladas por igual. E os recursos, né? Você mencionou aí as viagens, as saídas, uma vez por mês ou a cada 3 semanas. Cada participante paga a sua parte ou vocês fazem eventos? Como é que funciona? Ambos. Isto é, há uma mensalidade a ser paga, sim, que cobre aquelas atividades regulares, inclusive um acampamento normal, inclusive a alimentação. Isso é cobrado tudo na forma de uma mensalidade. E para aquisição de barracas, consertos de material, até uma reforma na sede, etc., isto se obtém através do pagamento mensal dos responsáveis dos jovens, das crianças. Quem se associa a um grupo não são as crianças e os jovens. E quanto que paga por mês? Às vezes o pai deve pensar em casa, mas para fazer essa viagem, essa cidade de campo, deve pagar muito dinheiro. Eu não vou inscrever meu filho. É muito caro, não sei se vocês podem falar em valores. Podemos. O que hoje cada família, cada jovem, no caso, a família para cada jovem paga é R$55 por mês. Por mês. Esses R$55, eles cobrem inclusive o registro anual na União dos Escoteiros do Brasil. Para isso vão 10% desses R$55. Para a manutenção da sede, não, vão a 20%. 20% vai para o registro anual na União dos Escoteiros do Brasil. 40% desses R$55, eles são destinados à manutenção de material e da sede. E os outros 40% retornam diretamente para o benefício do jovem, onde é comprado inclusive a comida nas atividades. Tá? Isto é, a comida nas atividades é coberta por essa... Nós resolvemos juntar tudo na mesma mensalidade para evitar cobrar fracionado uma série de coisas, como alguns outros grupos fazem. Nós preferimos cobrar tudo uma vez só, e o pai sabe com antecedência quanto é que vai custar, portanto. E quando há alguma atividade de maior custo, como, por exemplo, vai que tem um acampamento de uma semana,
né? Um acampamento nacional, ou acampamento regional do Rio Grande do Sul, assim por diante, isso obviamente não é coberto por essa taxa. Aí você faz em outras campanhas, outros eventos, na busca de recursos para cobrir isso. E o que é necessário para fazer parte desse grupo de escoteiros? Por exemplo, vocês falaram que são voluntários. O que é necessário? Adulto ou jovem? Ambos, provavelmente. Vamos falar dos dois, é interessante. Tá bom. Então vamos ao seguinte. Para ser membro do grupo jovem, é necessário que os responsáveis do jovem venham à sede e façam uma entrevista. Com quem? Faça entrevista com a diretoria do grupo. Ah. O grupo tem uma diretoria também de voluntários, né? Então, junto a essa diretoria, os pais fazem a entrevista, onde eles ficam sabendo, então, são informados a respeito das responsabilidades, direitos, deveres, assim por diante, e do programa educativo que se tem, do projeto educativo que se pretende desenvolver com esses jovens, e eles, então, concordam, passam a concordar pela concordância no desenvolvimento desse projeto educativo. Aí eles aderem, os pais, a família adere ao grupo. Ora, aderindo a família ao grupo, pode acontecer que um pai diga, bem, mas eu gostaria de participar também. Eis o caso do Luiz Felipe hoje, que foi nosso escoteiro, sim, durante 13 anos, dos 7 aos 20 anos. Depois esteve fora um determinado período e hoje traz o seu filho. Traz o seu filho e diz, olha, eu gostaria de participar também. Bem, então há diversas formas de um adulto participar. Ele agora está em formação para se preparar. Ele está em formação e está fazendo cursos para chefe. E, na medida que ele faz os cursos, ele faz os cursos aprendendo em tempo real. Isto é, ele já está em atividade e, enquanto está em atividade, ele vai fazendo os cursos para chefe. Isso não é que alguém tem que primeiro se preparar, depois de pronto, aí ele passa a ser chefe. Não, ele começa logo. Tem pessoas mais experientes que já fizeram os cursos, que o assessoram, e, finalmente, ele vai fazendo os cursos como voluntário. Da mesma forma, então, como ele está fazendo para chefes, nós temos algo... No ramo escoteiro nós temos 4 chefes, no ramo lobinho temos 3, dá 7, no ramo sênior temos 3, dá 10, no ramo pioneiro temos 2, dá 12. Nós temos um total de 12 chefes, então, nos 4 ramos, que são as 4 faixas etárias no movimento escoteiro. E na diretoria nós temos algo do tipo meia dúzia de pessoas, todos eles voluntários, desempenhando seus papéis gratuitamente. Para a diretoria também existem cursos específicos que eles fazem durante a própria gestão. E essas atividades que são feitas, elas são feitas durante a semana ou somente aos finais de semana? Bom, fixo é durante o final de semana, sábados à tarde, né? Inclusive, quem tiver interessado em conhecer o grupo, levar seu filho, estamos a partir das 14 horas, junto à Fundação Evangélica, né? Próximo a... subindo, né, o conhecido como o morrinho, né, da fundação, mas eventualmente durante a semana as sessões se reúnem, né, eventualmente alguma reunião de planejamento, de organização de alguma atividade. Por exemplo, esse fim de semana agora nós vamos fazer um acampamento do ramo escoteiro em Porto Alegre, no Parque Saint-Hilaire. Então, algum envolvimento durante a semana se faz necessário. E nada impede também que os próprios jovens, né, que são organizados em patrulhas, também realizem atividades durante a semana. E, aliás, eventualmente isso ocorre, né? Eles se encontram, fazem uma programação, vão ao cinema, enfim, né, atendendo aí aos interesses do próprio jovem. As atividades durante a semana são mais esporádicas. As regulares são as do final de semana, especialmente sábado. E quando tiver atividade no acampamento, por exemplo, então sábado e domingo, via de regra. Sim. E se houver um feriado, também. Um feriadão, por exemplo, pode eventualmente se aproveitar o feriadão, fazer um acampamento um pouco mais longo. Todos os finais de semana tem atividades? Usualmente sim. Sim. Todos os sábados tem atividade, todos os sábados à tarde. Excetuados, digamos assim, períodos de férias escolares,
que aqui para esta região é difícil. Há grupos que não interrompem suas atividades. Sim. Mas a prática tem mostrado que aqui em Novo Hamburgo é muito difícil manter as atividades no período de férias, porque as famílias saem, Se programam, né? se programam. Então a gente já nem programa atividade, a não ser uma específica, talvez um acampamento e tal, mas não se tem atividade regular durante as Que férias. tipo de atividades são feitas? No sábado à tarde, É, que vocês organizam. Bom, as mais diversas, né? Então se faz atividades, né, olhando para esses 6 aspectos, e se fazem atividades, aquelas que identificam bem o escoteiro, se faz atividades como construção de abrigos, fogo, nós, até atividades que envolvem outras áreas. Então, se canta bastante, fazem atividades lúdicas, atividades focadas a aspectos de patriotismo, enfim, os mais diversos tipos de atividades. E a nossa sede ela é muito interessante porque ela está inserida no meio de uma área bem preservada, no meio do mato, efetivamente. Então, temos um ambiente ali muito favorável para a prática de atividades escoteiras. E vocês cobram a presença regular dessas crianças, desses jovens, ou vem se quiser? Como é que funciona? A participação, a priori, ela é voluntária, né? A gente sempre termina um encontro de sábado procurando manter o incentivo ao jovem para que ele retorne. Então, tem que ser uma atividade divertida. Tem que ser algo que atraia o jovem. E com relação à frequência, se faz sim o registro das presenças e existem um sistema de progressão que, diferentemente de uma escola onde todos, de uma turma, ou passa ou roda, no movimento escoteiro não tem isto. A progressão se dá, o crescimento se dá na medida em que o jovem se desenvolve, onde compartilham-se as atividades entre algumas idades diferentes, por exemplo, de 12 a 14 anos. 12 a 14 anos, isso daria 4 séries escolares. Esses convivem. E haverá alguns mais experientes, outros menos experientes. E cada um é observado na sua progressão e passa a ser recompensado na medida de progride através de um distintivo. Esse distintivo marca, então, o nível, a etapa de progressão em que se encontra o jovem. Além disto, especialidades, onde alguém se especializa e faz atividade de fotografia, por exemplo, outro faz de montanhismo, outro faz de colecionador e assim por diante. E cada uma dessas atividades, a partir de certos requisitos, lhe confere um distintivo de especialidade, então. E o jovem que, porventura, não tenha uma frequência mais ou menos regular, ele é prejudicado, ele se sente prejudicado nessa progressão naturalmente. E mais, ao final de um ano, se ele tiver 75% ou mais de frequência, ele recebe uma estrela de atividade marcando aquele ano. Se tiver menos do que essa frequência, ele não a recebe. De modo que existe, então, artifícios ou instrumentos para o incentivo à presença, sim. E os escoteiros, eles têm uma vestimenta, uma roupa, né, que identifica bem eles. Como é que funciona isso? Sim, existem hoje 2 modalidades. Um é chamado uniforme e um é chamado o vestuário. Aham. Mas o uniforme tradicional, clássico, caqui, com calça curta, que ele permanece existindo como uma opção, sim. E o que identifica cada grupo é um lenço que traz ao pescoço, e esse lenço identifica o grupo ao qual ele está. O senhor está com um tipo de lenço e o Luiz Felipe está com outro. O Luiz Felipe está com o lenço do grupo escoteiro Hansstaden. Ah. Eu poderia estar usando esse lenço e eu uso regularmente no dia a dia. Mas eu integro também a equipe regional de formação. Regional significa Rio Grande do Sul, de formação de adultos. E na formação de adultos, se alguém, a partir de um determinado curso que ele fez para a formação de adultos, ele passa a usar, opcionalmente, nessas atividades, o lenço chamado lenço de Gilwell,
instituído pelo próprio fundador do escotismo. Que espetáculo, hein? E como é que nasceu esse interesse do senhor pelo escotismo? Eu era jovem, 16 anos. O senhor continua jovem ainda. Claro, com Ah? certeza, com certeza. A gente nunca deixa de ser jovem, Claro. a não ser que queira deixar. Exatamente. Então, lá na década de 60, eu tinha interesse em participar de um grupo escoteiro quando se formava um grupo na escola de Ivoti. Mas eu não tinha os recursos correspondentes. Eu era interno e não tinha recursos, quer dizer, que eu julgava que precisasse ter nem para comprar uniforme. Abrindo-se essa possibilidade aqui em Novo Hamburgo, eu fui convidado como normalista, isto é, hoje se diria talvez estudante de magistério em formação, para ajudar a iniciar fundar um grupo escoteiro. E eu aderi a isto, até porque aí eu não teria as despesas que eu passaria a ter se eu fosse membro juvenil. Então esse foi meu limitador, mas eu sempre tinha vontade. E verificando que surgiu a oportunidade de me tornar um adulto no movimento escoteiro, embora ainda com idade relativamente baixa, 17 anos, 16, 17, comecei a me interessar pelo assunto e comecei a participar. E a partir daí, vendo o modo de como um adulto age e estando junto entre outros adultos a agir na educação dos jovens, isso passa a cativar e a gente acaba não se desligando mais. Que coisa linda. Maravilha. São 47 anos. 47 anos que o senhor foi o fundador, né? Foi um dos fundadores, 47 anos. Alguma programação especial para o aniversário? Em agosto completa 47 anos? Exatamente. Atividades especiais? Sim, teremos o nosso tradicional... nós fizemos uma campanha também promocional, sempre no aniversário do grupo, que é um meio frango. Opa. Então, isso vai ocorrer agora. Quando é que vai ocorrer? Durante o mês de agosto. Dia 23 de agosto, sábado. Vai ser aonde? Lá na sede mesmo? Nós prevemos fazer na Escola Oswaldo Cruz. Isso. Maravilha. Perfeito. Eu só queria complementar uma questão que o Dete falou, né? Que a gente acaba se sentindo pertencido ao movimento, uma vez que tu faz a promessa, tem um formalismo, né? De aceitar o escotismo. E quando se faz essa promessa, se fala que a gente é escoteiro para a vida toda, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E eu lembro que eu fui atuante no grupo dos 7 aos 13 anos, passei por todas as sessões, e os amigos que eu tenho daquela época eu tenho até hoje, né? E a gente tem aquele mesmo espírito que a gente fala de espírito de patrulha, tem até hoje. Amigos, né, que eu tenho depois de 30, 35 anos, permanecem até hoje como amigos. Né? Então, se reúne eventualmente, inclusive. E se reúne eventualmente. Que beleza. Gostaríamos de agradecer a presença dos senhores aqui no nosso Comunidade em Foco. Falamos aí a respeito dos escoteiros aqui de Novo Hamburgo, que agora no mês de agosto vai completar 47 anos de atividade. Seu Rodolfo José, muito obrigado pela presença, diretor técnico do grupo, e também o Luiz Felipe Schilling, ele que é chefe do ramo escoteiro de Novo Hamburgo. Seu Rodolfo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, disponha da Rádio ABC. Agradeço muito. Luiz Felipe. Nós agradecemos e convidamos aí o pessoal da comunidade a nos visitar. Está aberta a visitação. Está aberta a visitação, se quiser deixar o jovem participando alguns sábados para ver se ele vai pegar gosto pelo escotismo, estamos de portas abertas. Maravilha. Obrigado, Anderson Dilken. Muito bem, obrigado aos nossos convidados e até amanhã. Continue ligado conosco, vem aí o Conexão Primeira Edição, hoje com Stephanie Sander, está de volta de férias, reassumindo aqui o Comunidade em Foco, ou melhor, o Conexão Primeira Edição, depois do Comunidade em Foco, que foi brilhantemente conduzido nas férias de Stephanie Sander por João Paulo Guzmão. Muito obrigado ao Guilherme Carvalho na mesa de áudio, produção, equipe de jornalismo da Rádio ABC 900. Comunidade em Foco, volta amanhã. A todos um bom dia, tchau!